Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para a Igreja de Deus. É com muito prazer que, mais uma vez, estamos aqui para meditar na Palavra de Deus com a amada Igreja do Senhor Jesus. E vamos meditar sobre um tema nesta Escola Bíblica Dominical, um tema que nós estamos meditando desde o início do trimestre, onde estamos abordando sobre a família debaixo da graça de Deus. E hoje nós vamos estudar o último tema da lição desse trimestre. E falaremos algo sobre um assunto muito importante que está relacionado na questão da família. E hoje muitas famílias têm sido destruídas, além de das influências externas, além das influências da sociedade hoje, com suas ideologias liberalistas, ideologias satânicas, e que visam desconstruir os valores familiares. E muitas famílias têm sido destruídas porque aderem a essas ideologias ou são mal orientadas. E existem famílias dentro da igreja que estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Hoje nós vamos falar de um assunto que está relacionado ao tema família e que diz respeito ao filho predileto. Existe filho predileto? É o tema de hoje. Existe filho predileto? Nós podemos ver desde o início do trimestre, nós podemos estudar sobre o lugar onde tudo começa, né? A família, lá no Jardim do Éden, né? Se tratando do conceito familiar humano, né? E depois vemos sobre a ideologia de gênero e a desconstrução da família. Nós vimos sobre que somos uma só carne. Uma vez o homem ele se casou com uma mulher, ele se torna uma só carne. E agora, o que fazer? Vimos também o tema os cônjuges e suas responsabilidades. Nós vimos também os cônjuges e o poder da comunicação, como que é importante a comunicação dentro do seio familiar. As exigências do amor. Vimos o tema pais curados e filhos sadios. Nós vimos o tema o divórcio e a quebra de aliança. Nós vimos os cônjuges e a vida financeira. Nós vimos os cônjuges e a sexualidade, tema que deve ser abordado na igreja, na família, os pais com os filhos, né? Esse assunto precisa ser muito bem abordado, ensinado. Quando os pais não assumem a responsabilidade de educar os próprios filhos, os filhos aprendem de forma errada lá fora, né? Não espere que seu filho vai aprender vendo televisão, assistindo televisão, aprender coisas certas assistindo televisão, vai aprender coisas certas na internet. Não espere isso. Assuma a responsabilidade de pai e de mãe e ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele, diz a palavra de Deus. Conselho bíblico. E no domingo passado nós vimos também sobre os solteiros, né? Recomendações bíblicas para os solteiros, conselhos bíblicos para os solteiros. E hoje vamos encerrar o trimestre falando sobre o filho predileto. Existe filho predileto? Olha, irmãos, pesquisas apontam para o aspecto natural do chamado filho predileto. Porém, há de se destacar que quando os pais demonstram predileção
para um de seus rebentos, os irmãos quase invariavelmente experimentam invejas e ciúmes, em um menor ou maior grau, pois tais emoções, por via de regra, são fortalecidas nesse ambiente. Problemas entre irmãos não são exatamente uma novidade, né? Nesta lição, avaliaremos panoramicamente alguns casos identificados dentro da Bíblia sobre a questão de filhos prediletos. Problemas que acontecem hoje não são novidades. Isso acontece desde que mundo é mundo, né? A predileção dentro do seio familiar, especialmente em relação a filhos, isso é um problema antigo, né? Desde que mundo é mundo, esse tem um problema. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 15, de 11 a 13 e 18 a 27. Esse texto fala sobre o filho pródigo. E diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando os servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Pois bem, nesta lição, nós vamos usar esse texto como nosso texto base. E em Lucas capítulo 15, 24, nós vamos ter como textual, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O objetivo da lição é entender que os filhos são diferentes. Cada um relaciona-se com um meio externo à sua própria maneira. Compreender também a necessidade de superar os conflitos existentes entre irmãos, evitar demonstrações de predileção por determinado filho e tratar os filhos com base no princípio da isonomia. Eu sou filho de pais que tiveram 5 filhos, né? Eu tenho 4 irmãos. É uma experiência maravilhosa, né? Eu tenho 4 irmãos muito especiais, amo os meus irmãos, Otávio, Robson, Fabiano e Wellington, todos pastores, todos servindo ao Senhor com alegria. Meus pais, exemplos de vida cristã com Deus, são pastores também. Nós somos criados de uma família cristã conservadora, e aprendemos muito com os nossos pais. E uma das coisas que nós aprendemos foi essa questão. Para os meus pais não tem ninguém predileto. Eu nunca percebi isso. Meu pai tem preferência por filho. Não. São situações
totalmente relacionada à questão da personalidade de cada filho. Tem filho que é mais chegado, tem filho que é mais largadão. Eu, por exemplo, eu gosto de ficar abraçando, eu chego, ficar abraçando, beijo meu pai, beijo minha mãe. Eu já tenho irmãos que não são assim, eles não são de ficar abraçando, é questão de personalidade. Não que os meus pais têm predileção para um ou para outro, ou nós temos predileção, eu prefiro minha mãe, eu prefiro meu pai, nada disso. Nós somos criados de uma forma obedecendo o princípio da isonomia. Minha mãe trata todos da mesma forma. Nós aprendemos isso, embora em algumas situações tivemos situações que parecia acontecer isso, mas na verdade meus pais corrigiam qualquer um quando era necessário. E quando precisava elogiar, elogiava todos, sem exceção, quando precisava ser elogiado. E quando precisava corrigir, corrigia todos da mesma forma. Não teve em casa irmão que não experimentou a vara da minha mãe. Não, todos apanharam. Minha mãe foi uma ótima educadora, obedeceu a Bíblia, seguiu a risca, né? Chegando a vara nos filhos. Ou seja, correção com vara. Mas isso é verdade. Por isso, irmãos, é importante tratar os filhos com base no princípio da isonomia. Os filhos são moldados pelos pais. Por mais que cada um nasça com uma personalidade, o ambiente que os pais oferecem a esses filhos afetarão todo o futuro que esses terão. Exemplos e tratamentos ficam na memória e tendem a ser repetidos pelos filhos. Então, os filhos, eles agem e aprendem por repetição, imitação. Eles imitam os pais, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar. Os filhos, eles aprendem por imitação. Então, exemplos e tratamentos ficam na memória e tendem a ser retidos pelos filhos, né? Aquilo fica na memória da criança. Todo o tratamento, a reação a uma determinada situação, se você fica nervoso, se você fica tranquilo em determinada situação, se você esse comportamento que cada pai, cada mãe tem diante de várias situações, o filho aprende também a reagir da mesma forma. Em muitos cenários bíblicos, nós vemos erros na criação dos filhos que levam a consequência para aquela família. Nós veremos na lição alguns desses casos e veremos como os pais devem estar atentos na criação e no tratamento dos filhos. A gente vê na Bíblia a história de dois irmãos, né? Aqui do filho pródigo, esse texto que nós lemos aqui, o perfil do filho mais moço. A gente tem a história aqui e a gente observa que era bem jovial o perfil do mais moço, irresponsável e imediatista. A parte da herança pedida por ele não tinha nenhuma obrigação de ser conferida pelo pai. E essa herança deveria ser concedida apenas em caso de morte paterna. Porém, esse filho tinha um desejo para aquele momento. Tal pedido poderia ser recebido como insulto e sem qualquer necessidade de aprovação. Se revela um filho precipitado, sem domínio pelos seus próprios desejos, mas pela livre vontade do pai, e o seu desejo foi concedido. Então, a insistência do filho mais novo: eu quero os meus bens, quero sair de casa e levar o que me pertence e tal. O pai, né, atendeu prontamente ao filho. O perfil do segundo filho, na verdade é o primeiro filho, que é o filho mais velho, né, agora. Ao olhar de todos aqueles que leem essa parábola, o filho mais velho que fica tem um total respeito. Ele é aquele que fica na casa do pai, ele não comete os erros do seu irmão precipitado, certamente não se opunha aos desejos e mandos do pai. Mas vemos que não somente os olhos dos leitores, no olhar desse filho, ele mesmo se vê como sendo demasiadamente bom. Os erros do irmão
tornam-se apenas como base para se gloriar a sua bondade. No final dessa parábola, o bondoso filho que fica se revela, se mostra orgulhoso e também um tanto soberbo. E não menos ruim que isso, ele se mostra extremamente antipático com o seu irmão e até mesmo com seu pai, sendo incapaz de apoiar e conceder o perdão ao seu irmão, acolhendo o seu irmão que há muito não se via, né? E esse texto é interessante, né? Ele falou assim, ó, ele chamou os servos e perguntou o que estava acontecendo. E respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu a volta, de volta são e salvo. Foi a resposta que ele teve. O filho mais velho, nesse que nós estamos acabando de falar, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho seu, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ir. Então, o mais velho ficou extremamente irado e ofendido com aquela situação. Então, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, né? Nós temos esse cenário com dois irmãos, né? Um mais novo e um mais velho, e o mais novo extremamente rebelde, né? Jovial, com atitudes questionáveis, e o filho mais moço. Porém, embora o filho mais velho se demonstrava ter uma personalidade boa, ser uma pessoa boa, no entanto, no final da história acabou se demonstrando extremamente egoísta e incapaz de perdoar. E aqui a gente vê o seguinte, uma casa e vários caminhos, né? Tem duas histórias extremamente diferentes. Aqui a gente pode ver também na Bíblia que temos a história de Ismael e seus dilemas. Cada um também com uma história. O texto do nascimento de Ismael foi marcado com aflições e conflitos. Em Gênesis capítulo 21, de 14 a 21. Enquanto que Isaac foi caracterizado por banquetes, festas e risos. Eis os dramas de Ismael. O filho de uma serva contempla sua mãe sendo maltratada por sua senhora, Sara. Tendo sido expulso da casa de seu pai, o rapaz viu a sua mãe quase morrer no deserto. Mesmo sendo primogênito biológico de Abraão, o jovem foi deserdado. Então, nós temos aqui a situação de Isaac e as atenções dos pais. O nascimento de Isaac foi aguardado com grande expectativa, pois ele representava a concretização de uma poderosa promessa. Então, em Gênesis 12, versículo 13, na idade adulta, Isaac casou-se com Rebeca. Em Gênesis 24, 58 a 67, ele herdou todos os bens de Abraão quando este morreu. Gênesis 5, 5, do relacionamento com Rebeca nasceram Esaú e Jacó. E em função das tramóias de Jacó, Esaú tornou-se seu inimigo. A gente vê outra situação aí, né, entre Jacó e Esaú. Questão de filhos, preferência de filhos. E aí, só que toda essa situação de ter preferência de filhos provocam-se traumas e mágoas. Não é porque nós somos cristãos, nós somos livres dessa situação, não. Se nós não tivermos cuidado enquanto pais, né? Eu sou pai de um filho. Então, por enquanto, né? Por enquanto, eu sou pai de um filho. Então, a minha atenção, a atenção da minha esposa é totalmente voltada para ele. Mas se tivéssemos 2 ou 3 filhos, a gente teria que dar atenção aos 3 da mesma forma, sem colocar um como preferido.
Existem traumas e mágoas quando isso acontece, quando você coloca preferência sobre um filho. A gente vê trauma. E a única Bíblia, Gênesis, é a única Bíblia que menciona o reencontro de Isaac e Ismael depois de muitos problemas, que eles se separaram e tal. Desde que ele for expulso da casa de seu pai, a Bíblia mostra esse reencontro. Este é exatamente o dia do sepultamento de Abraão. Ou seja, décadas depois, né, após Agar, a serva, partir da casa do patriarca para o meio de um deserto com um adolescente. As mágoas de Ismael, de certa forma, foram somadas às mágoas de Esaú. Após o desentendimento com seus pais, este filho de Isaac, para aborrecer seus pais, casou-se com um descendente de Ismael. Gênesis 28, 6 a 9. Houve, na realidade, uma somatória de rancores históricos. Coisa terrível, né? Então, aí vai alguns conselhos para os pais evitar essa situação. Invista em uma educação pautada no companheirismo, de acordo com Judith Duff, especialista em desenvolvimento socioemocional e sociocognitivo da criança, a ex-professora de psicologia. Os irmãos competem pela atenção dos pais desde a primeira infância. E mesmo na fase adulta, esta competição tende a continuar. Por essa razão, segundo a psicóloga, é importante desenvolver uma educação pautada no companheirismo e na cumplicidade, pois com o passar dos anos, tal comportamento tende a consolidar-se. Segundo, aceite seus filhos como eles são. Não, porque um é magrinho, o outro é gordinho, o outro é alto, o outro é baixo, tal, eu tenho preferência porque você é bonitinho, se bem que todo filho, né, é bonitinho para os pais. Eu sou lindo com meus pais, sou muito lindo, né? Então, não aceite, aliás, aceite seus filhos como eles são, né? Seus filhos, você precisa amá-los como eles são. Não importa qual seja os temperamentos ou o modo como eles agem diante de grandes questões da vida. Todos são indistintamente heranças do Senhor. Então a Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor. Então nós precisamos cuidar dos filhos. Deste modo, aprenda a lidar com as suas características e crie condições favoráveis para que todos sejam como flechas na mão do valente. Isto é, para que todos sejam lançados para uma vida vitoriosa na presença de Deus. Independente da escolha profissional que ele que ele decidir. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser psicólogo, eu quero ser advogado, né, fazer direito, eu quero ser serralheiro, eu quero ser pedreiro, eu quero ser construtor, seja engenheiro civil. Independente da profissão que ele quer decidir a seguir na vida, carreira, se ele for ensinado com as bases da palavra de Deus, ele será feliz em qualquer profissão, qualquer coisa que ele fizer na vida. A Bíblia fala que bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então aí vem, são variadas bênçãos decaídas sobre a vida daqueles que obedecem e amam a palavra, amam os preceitos de Deus. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá os seus frutos na estação própria. E tem aí inúmeras bênçãos, né, prometidas para aqueles que amam a Deus. Então, conclusão para a lição de hoje. Como tratar pessoas diferentes da mesma maneira? Como usar a isonomia em um contexto plural? Para estabelecer regras iguais para todos e ao mesmo tempo não anular a especificidade de cada indivíduo, precisamos de sabedoria e discernimento. Tal capacidade é fruto da maturidade e da ação do Espírito Santo em nós. Portanto, ore em prol de cada um de seus filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17.
E aí, para encerrar, eu quero encerrar com uma pergunta. Uma pergunta que você pode responder aí na própria live que estamos transmitindo aqui na EBD. Escreva aí a resposta. Cite algumas diferenças entre o nascimento de Ismael e Isaac. Responda aí, dê a sua opinião, coloque aí o seu like também, dê o seu joinha na EBD, né? Última lição desse trimestre. E eu quero deixar aqui um conselho para os pais, né? Eduque os teus filhos no caminho do Senhor. Não trate-os de forma diferente. Se você tem 2 ou mais filhos, né? Trata-os com isonomia, de igual modo, todos eles. Não tenha preferência, porque todos os seus filhos são herança do Senhor. Então, meus irmãos, agora nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua família. Eu quero abençoar os seus filhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido, eu louvo ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na EBD estudando a Tua Palavra. Bom é estar na Tua presença. Não existe melhor lugar no mundo do que estar na Tua presença aprendendo a Tua Palavra. E que hoje é essa palavra que nós acabamos de estudar sobre a preferência de filhos. Deus, que o Senhor e o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em cada coração de pais, e eles possam, através do Espírito Santo, ó Deus, educar os teus filhos de uma maneira sábia, ó Deus, que eles possam crescer, ó Deus, e após estiver velho, e eles não venham se desviar da tua presença, pois foram, aleluia, fortalecidos na tua palavra. Eles cresceram segundo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada família aqui da igreja que está, ó Deus, participando dessa live, participando aqui da EBD online. Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família. Repreenda todo o mal, cura toda a enfermidade, ó Deus, e traga paz e alegria para cada família da igreja. Em nome de Jesus nós estamos te pedindo. Amém. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.